Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos meus. E dentre esses desenhos que eu vou mostrar estilos e técnicas de desenhos diferentes que eu uso pra compor um desenho meu, ou em si pra compor alguma arte que eu vou fazer, né? Eu peguei mais ou menos essa ideia de vídeo pra passar pra vocês aqui, mais ou menos passando realmente algumas dicas de técnicas que eu uso pra deixar os meus desenhos mais bonitos e mais legais em si, pra compor melhor o desenho e não ficar algo só esboço e depois line art. E hoje eu tô fazendo esse vídeo num frio, tanto que meus dedos estão vermelhos nas pontas. Mas, bom, pra não ficar sem vídeo, que eu acabei não fazendo vídeo sábado, tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Um videozinho curtinho, nem tantos minutos assim, só pra entreter vocês mesmo. Então, nada melhor pra começar esse vídeo do que mostrando rachuras, o que eu diria que são... O que é, na verdade, eu acho que a maior técnica de desenho que tem são as rachuras, né? Que simplesmente são esses risquinhos aqui que eu faço para melhorar o desenho e dar uma ideia de sombra, perspectiva. Perspectiva que eu digo uma profundidade, né? E nada melhor para explicar o que seria rachura do que esse desenho aqui, que simplesmente é só rachura, ou talvez esse aqui também, que em si ele tem muitos elementos que eu uso nos meus desenhos, mas tem muita rachura nele também. Algo que é bem presente nos meus desenhos, que eu acabo me empenhando mais, tipo esse aqui e esse aqui, que rachura não é nada mais nada menos que uma forma de você fazer sombra, fazer uma composição diferente assim no seu desenho, dar um ar de profundidade, né? E também para deixar mais bonito, mais detalhado, talvez. O que geralmente é o que eu uso nos meus desenhos, né? Não tem só esses exemplos também, tem vários outros. Ou como, por exemplo, esse desenho do Guts aqui que eu fiz recentemente no canal, que tem vários elementos de rachura. E outros também que eu vou mostrar aqui. Que é um englomerado de riscos. Não precisa exatamente de uma ordem exata para fazer rachura. Você pode fazer riscos para vários lados, várias direções diferentes. É só realmente uma forma, por exemplo, de dar sombra, só que sem precisar rabiscar ali, só realmente fazendo riscos em formatos para dar uma sombra. Geralmente essas rachuras no rosto são usadas assim para dar como se fosse um berez assim no rosto. Aqui, por exemplo, também nessa metade do rosto. Ou, por exemplo, até em outros desenhos aqui. Aqui um outro exemplo de Berserk, onde eu uso rachuras também, mas aqui um pouco mais escuro, já que eu fiz de lápis. Mas geralmente para dar essa profundidade mesmo, aqui nas orelhas também, um pouco de rachura. Geralmente eu uso bastante nos meus desenhos. Outro estilo que eu gosto muito de fazer em alguns desenhos meus é um bem rabiscadão mesmo, com uma caneta bem grossa assim. Que esse desenho aqui, por exemplo, foi feito com essa caneta aqui. Uma Graph da Cis mesmo, que é metade brush e metade um canetão mesmo.
que é um desenho bem rabiscadão, assim, bem quadriculado. Ainda que você pode ver que tem uns detalhes de rachura aqui. Mas esse estilo, eu não sei se tem um nome específico para ele. É mais algo que eu gosto de fazer mesmo, que, enfim, dá um ar diferente pro desenho, né? Deixa ele um pouco mais diferenciado. Outros desenhos também, mais nessa pegada, com algumas linhas grossas aqui em volta. Esse daqui, por exemplo, também tem bastante rachura, coisa que realmente em quase todos os meus desenhos você vai ver, mas que possui esse estilo um pouco mais cartoonizado, eu diria, que com linhas grossas, algumas partes mais escuras em si. Por exemplo, aqui, que eu sempre, geralmente nesses desenhos que eu quero pegar mais uma pegada cartoon assim, esse não é tão cartoon, ele pega um pouco mais pro semi-realismo talvez, mas mesmo assim ainda tem aquela pegada de fazer linhas mais grossas. Por exemplo, aqui que eu pego em volta para realmente dar um destaque no desenho, né? Vai pegando toda a linha aqui, mas realmente em maioria dos meus desenhos é sempre a rachura que vai ser predominante. Aqui outro desenho também que eu uso mais ou menos dessa mesma técnica que eu faço aqui em volta do personagem, realmente uma aura assim, algo que vai dar um destaque nele, né? Tanto que aqui eu fiz mais ou menos o poder do Deku, quer dizer, tentei, né? Assim dizer, mas que realmente dá um destaque no personagem, é muito legal de fazer nos desenhos, que geralmente eu quero passar alguma coisa assim, né? Aqui no meu primeiro vídeo do canal, praticamente, do dia que eu fiz aqui, tem elementos assim também em volta para dar um volume no personagem, que realmente é um contorno cartoonizado, né? Aqui em volta, a áurea dele, as coisinhas. E aqui também o elemento da sombra, né? Que eu mostrei no desenho do Venom, que é a sombra preta, né? O all black assim nele. Aqui um outro exemplo do Deku também. Não sei porque eu fiz tanto desenho do Deku nessa ideia, que eu quis aqui, só que não deu muito certo, passar uma ideia de sombra aqui nele, como se a parte que eu desenhei com canetinha cinza fosse a sombra e o resto fosse iluminação mesmo, né? Como se o preto daqui fosse realmente uma sombra escura. Claro que nem todos os desenhos pega bem você fazer essa sombra escura. Porém, se você praticar e realmente dominar essa técnica da sombra escura, do contorno e essas coisas, realmente o desenho fica muito mais legal que esse aqui. Um desenho até mais recente que eu fiz, como esse do Homem-Aranha aqui, apresenta alguns desses detalhes que eu falei. Por exemplo, o contorno aqui em volta para dar um destaque, mas principalmente o contorno que mais é visível aqui é o branco, esse contorno em branco que eu deixei para realmente dar um impacto no personagem, né? Porém, mesmo assim, com esse contorno em branco, realmente aqui ainda tem uns contornos em preto, de caneta preta, o que eu realmente gosto muito de fazer, que é dar esse contorno maior. Agora indo para um estilo que eu diria que é mais um estilo meu misturado assim, seria realmente esse rabiscadão meio realista, talvez, mas que é exagerado, como se fosse, sei lá, eu só pegasse a caneta e fosse rabiscando assim. Mas isso é algo mais meu para deixar o desenho um pouco mais hardcore,
mais diferente realmente dos outros. Eu tenho alguns desenhos nesse tipo assim, por exemplo esse, que é bem insano também. Esse aqui de músculos que eu tava fazendo, que também tem esse detalhe bem rabiscadão para dar bastante volume assim, mostrar a área de sombra, bem desse jeito largadão mesmo, sem muito, como se fosse na pressa, bem diferentão mesmo. Até para alguns estilos de roupa assim, esse mais rabiscado mesmo, como se fosse jogado ali sem muito porquê mesmo, né? Que é um rabiscadão que realmente, se você começa a praticar, dá um efeito muito legal nos seus desenhos. Outro estilo também que eu gosto muito de utilizar, uma técnica muito que eu utilizo não vou dizer que eu não utilizo em nenhum desenho assim, mas que eu utilizo em poucos desenhos, geralmente nos desenhos do Homem-Aranha que eu vou fazer, que é usar ponto de fuga, uma linha, né? Realmente para dar um cenário maior com profundidade e diferenciar assim os ângulos do personagem. Aqui alguns outros exemplos, né? Nesse daqui puxando tudo mais para cima, ou nesse aqui que é totalmente ao contrário, puxando tudo para baixo, ou nesse um pouco mais cartoonizado, né, puxando tudo bem para trás, dando um efeito de que tá chegando mais perto, né? Aqui, por exemplo, aquele mesmo detalhe que eu falei de colocar algumas linhas mais grossas, e aqui também esse mesmo exemplo que eu dei de fazer como se fosse a profundidade por causa do ponto de fuga, de deixar os objetos um pouco mais para trás, como a perna dele aqui ficando um pouco mais para trás. Aqui um outro desenho de perspectiva, de ponto de fuga também, tudo em geral. Esse daqui foi um treinamento que eu fiz várias torres ligadas em um único ponto. Ficou bem interessante esse daqui também. Caso vocês queiram um desenho ensinando a desenhar desta maneira, eu posso ensinar vocês também. Aqui um exemplo de tentativa de um carro correndo assim, que eu tentei, né? Pelo menos não ficou tão ruim assim. Mas em geral, sobre perspectiva, é isso. Que geralmente eu gosto de colocar essa técnica assim em alguns pequenos desenhos, alguns esboços assim, que eu acho realmente um estilo muito legal de desenhar e fazer, né, com que os desenhos fiquem mais bonitos e fiquem diferentes um dos outros, né? Tanto pode ser pelo seu estilo artístico ou pela maneira que você faz. E uma pergunta que eu vi aí nos comentários foi qual tipo de caneta que eu uso, qual que é o material, né, que eu uso para fazer os meus desenhos assim. Geralmente, nesses desenhos aí do canal que eu faço em tudo preto e branco, desse jeito, eu uso 3 tipos de caneta. Essa daqui que eu adquiri recentemente, que eu falei no começo do vídeo, que é uma Sysgraph Dual Brush, metade canetão assim. Caso brush que eu digo é um pincel mesmo, né? Caso vocês não saibam. E a que geralmente eu uso para fazer as minhas line arts é uma Liquid. Não tem um número específico aqui, alguma coisa que fala sobre ela, mas eu gosto muito dela porque ela tem essa ponta fina e é uma bolinha, então meio que dá pra fazer aquelas linhas bem soltas, né, que eu faço nos desenhos de rachura e pra escurecer, e porque ela é a tinta, então tem um tubinho de tinta aqui que usa, que eu acho um pouco mais divertido de usar
nos desenhos, né? É bem pequenininha comparada com a minha mão assim. Ela é confortável na mão de desenhar sempre, fica bem justinho, né? Mas é isso, eu recomendo também muito as canetas da Unipin e outras marcas também, como... Ai, esqueci agora. Mas essas marcas de caneta assim, eu prefiro realmente essas canetas a tinta de pressão que dá um efeito mais legal pro desenho. E outra caneta que eu adquiri recentemente também para dar um auxílio para essa daqui foi essa daqui, que eu peguei qualquer marca que tinha lá, porque não tinha Unipin da que eu queria, mas é uma 05, bem parecida daquelas Unipin mesmo. Essas canetas assim, 05 não, 04, eu peguei essa bem fininha. Eu gosto bastante de pegar 02, 1 assim, 1.0, 02. A 1.0 é mais para contorno mesmo, e essa daqui mais para realmente fazer o trabalho dessa daqui. Mas eu uso essa daqui bem raramente, para poucas coisas. Ela é realmente muito boa também, eu gosto dela. Porém, essa daqui a gente não sabe quando acaba a tinta, que é triste. Mas tudo bem, ela é pequenininha também, do tamanho da minha mão. Bem pequenininha e boa, muito boa. Essa daqui eu recomendo até para escrever, já que a tinta dela não passa na folha seguinte, coisa que acontece com essa porque é a tinta, né? Falando também em caderno, eu recomendo muito os cadernos da Academy, que, cara, pra mim, principalmente essa linha aqui de cadernos que ela lançou, que é com folha Sense, que é muito boa pra fazer esboço, né? Tanto que aqui só tem esboço meu. Enquanto de desenhar mesmo com contorno, essas coisas, eu uso essa daqui, que é normal, né? Folha normal. Mas enfim, é isso no vídeo de hoje. Hoje eu fiz uma variação aí nas câmeras, né? Eu tô gravando em 30 frames. Você pode notar alguma diferencinha aí, mas bem pouca mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau.